ver que nos dias do profeta Samuel, o povo vivia um governo teocrático. O que é um governo teocrático? Preste atenção em mim, por favor. O governo da teocracia era um governo onde Deus era o rei do povo. Não existia um rei físico, não existia um rei estabelecido. A teocracia significa o governo de uma nação sob o poder de Deus. Somente Deus era rei daquela nação. Depois do profeta Samuel, nos seus dias, eles passaram a viver o governo de monarquia. O que é monarquia? É quando uma pessoa se torna rei e depois a descendência dessa pessoa herda aquele trono e passa a reinar no lugar dela. Então nós temos dois tipos de governo. O primeiro governo é o governo de teocracia, onde Deus era o rei daquela nação. E depois, no tempo de Samuel, a palavra do Senhor diz que eles pediram um rei humano para eles. E passaram a viver o governo da monarquia. Deus, atendendo ao pedido do profeta Samuel, elege um rei para o povo. A palavra do Senhor diz, no capítulo de número 9, de 1 Samuel, que Deus ouve a voz do povo e estabelece Saul como rei de Israel. Deus ouve o clamor do povo e levanta um homem para ser rei, chamado Saul. E no meio dessa trajetória de Saul, nós temos uma história de escolha. Eu estava comentando com o Lucas ontem, que a história de Saul é uma das histórias mais belas que a Bíblia conta. Deus então elege Saul no capítulo 9, do verso 1 ao 13. E Saul, como diz a palavra, sai procurando as ovelhas de seu pai, não é verdade? Quem conhece a história aqui, diga amém. Amém. Ele sai procurando as ovelhas do seu pai. E chega um dado momento onde ele se preocupa com o seu pai. Não encontra as ovelhas. Ele vai até o profeta Samuel e diz o seguinte: Samuel, onde é que estão as ovelhas do meu pai? Samuel dá uma resposta para ele dizendo o seguinte: não se preocupe, porque já foram achadas. Deus não queria projeto com jumentas, Deus queria projeto com você na face da terra. Eu quero te dizer que Deus não tem projeto para animal, Deus não tem projeto para outra pessoa, senão para ser para você. Deus tem projeto contigo na face da terra. Deus tem propósito com você nesse universo. Amém, irmãos? Então o primeiro reino é teocrático. É um reino onde Deus é o juiz e o rei daquela nação. Eles não se conformam e pedem um rei humano. Deus levanta um homem chamado Saul. Quem está com a Bíblia aberta ainda aí? Leia lá no capítulo 9, do verso 14 ao 17. Capítulo 9 de 1 Samuel, do 14 ao 17. Amém? Subiram à cidade, e ao entrarem Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual nos dirás por príncipe sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. No verso 17, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei. Este dominará sobre quem? Sobre o meu povo. Então, o que é interessante a palavra de Deus, irmãos, que a Bíblia diz que um dia antes de Saul chegar diante de Samuel, Deus já havia revelado aos ouvidos de Samuel que Saul estava chegando. Deus escolheu Saul a dedo para reinar sobre o povo. Assim como Deus escolheu você a dedo no meio de uma multidão para estar aqui hoje. Não pense você que quando uma oportunidade é dada a uma pessoa é porque ela tem dons. Não pense você que quando você tem um espaço na igreja para ministrar é porque você tem uma aparência física. Deus não escolhe por aparência, Deus não escolhe por dons, Deus não escolhe por capacidade, Deus escolhe pela misericórdia, pela graça dele. Então Deus levanta um rei humano, e quando Saul chega diante de Samuel, Deus diz para Samuel: esse é o homem que vai reinar e vai governar. Samuel então se levanta no capítulo de número 9 e unge a Saul como rei. Assim como Deus, quando te escolheu, te trouxe para a igreja e te deu uma unção sobre a tua vida. A unção não é dada por homens, a unção é dada por Deus. Ninguém é ungido pelos homens, ninguém é ungido pelas pessoas. A unção vem
Não pense você, meu irmão, que o homem pode dar unção para a tua vida. O homem não te dá unção. Mas se você estiver na presença de Deus, o Senhor te dará unção. Fala para o irmão, Deus tem unção para ti. Amém? Então Deus levanta Saul como rei. Ele começa a reinar. Ele é escolhido por Deus. Assim como você foi escolhido por Deus para fazer algo na igreja. Você foi escolhido por Deus para reinar. Você foi tirado de trás das balhadas para estar ministrando, para estar profetizando, para estar fazendo a diferença, fazendo a obra de Deus. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu capacidade para você exercer o seu ministério na face da terra. E Deus levanta um homem chamado Saul. Agora, irmãos, de forma rápida, eu quero compartilhar com você 9 coisas que acontecem na vida de um escolhido. Fala para o teu irmão, existem 9 coisas que acontecem na vida de um escolhido. Quem quer saber a primeira, diga amém. Amém. Quem está com a Bíblia aberta ainda aí? 1 Samuel falou. Amém? Primeiro, do verso 19 ao verso 20. Vamos ler, no capítulo 9, do 19 ao 20. Pode ler, irmãos? Respondeu Samuel a Saul: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, pois hoje comerás comigo, e pela manhã te despedirei, e de tudo que está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te preocupes com elas, já foram achadas. Mas para quem é tudo que é desejável em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Quem entendeu o texto aqui, diga amém. Amém. A primeira coisa que acontece na vida de um escolhido, Deus provoca situações para que ele descubra o seu chamado. A primeira coisa que vai acontecer na sua vida, para você entender que você foi chamado por Deus, é que Deus vai provocar situações para que você entenda que você foi escolhido por Ele. Sabe como foi o meu caso? Para Deus me despertar, eu tinha um amigo muito íntimo, um amigo muito de longas datas. E de repente esse amigo meu adoeceu de uma doença quase que mortal. E os médicos disseram: olha, esse amigo seu aqui, ele vai ficar dependente químico de remédios o resto da vida. Tarja preta. A doença dele foi tão séria que ele foi internado no manicômio. Ficou lá 1 mês internado. Na época eu nem acreditava em Deus, eu duvidava de Deus, eu desafiava a Deus. Naquele dia eu fui para a igreja, a Fonte da Vida tem bem aqui perto. Falei para Deus: Senhor, se tu existes, cura o meu amigo, eu largo tudo para te servir. Olha a oração que eu fiz. Na hora que eu terminei de orar, irmãos, eu fechei os meus olhos, eu tive uma visão do meu amigo se levantando, dizendo para a mãe dele: mãe, eu estou curado. E tinha um anjo na frente dele de branco, e o anjo recebia e o abraçava, e ele chorava. Quando terminou essa visão, Deus falou no meu ouvido: liga para ele amanhã, porque ele está curado. Eu peguei o telefone e liguei. Conversei com a mãe dele disse: Wanda, aconteceu algo extraordinário. O Marcos está curado. Os médicos estão encabulados com o que aconteceu. E eu falei: eu não estou encabulado, porque foi Deus que ouviu a minha oração. E naquela hora, irmãos, eu cheguei diante deles, os meus amigos, e falei: olha, a partir de hoje eu estou servindo a Deus, tive um encontro com Ele, e eu quero que vocês venham comigo. Eles disseram: não, nós não vamos servir a Deus, eu sou do mundo. Então amém, fica no mundo que eu vou para a igreja. A primeira coisa que Deus faz na vida de um ser humano, quando Ele escolhe, é provocar situações para que você se aproxime dele. Saul tinha o quê? Perdido as jumentas. O que Deus fez na vida de Saul? Vai procurar as jumentas. Só que no lugar de achar as jumentas, Saul encontra um reino. Muitas vezes você sai da igreja atrás de uma jumentinha, sendo que Deus tem um reino inteiro para te dar. Aí você está preocupado com a jumenta. Me desculpa a palavra do seu irmão que pega no seu pé. Meu irmão, Deus tem um reino para você. Deus tem algo para você além das jumentas que sumiram. Tem uma Bíblia minha aqui, essa versão mais velha, a primeira Bíblia que eu tive na minha vida, é na linguagem de hoje. Essa mesma frase que Samuel fala para Saul, ele diz: olha, mas o que são jumentas, perto de quem a riqueza de todo Israel está dada? O que é jumenta para você
que vai reinar sobre Israel e vai possuir toda a riqueza deles. O que são jumentas? Então, o primeiro sinal que Deus coloca na vida de um escolhido é que Deus provoca situações para que ele descubra o seu chamado. Sabe como que foi que eu descobri que eu tinha chamado para o louvor? Quando eu senti vontade de adorar e não sabia tocar. E eu queria aprender para ficar no santuário. Falei, Deus, me ensina a tocar só para eu ficar no santuário te adorando o dia todo. E eu aprendi. Um mês depois, Deus me manda lá para Minas Sul, junto com o pastor Emerson. E lá nós formamos uma grande equipe de louvor. Você está entendendo as situações que Deus prova para te aproximar dele? Muitas vezes Deus tira até o nosso emprego, o nosso sustento, para que nós nos aproximemos dele e tenhamos mais tempo para fazer a vontade dele. E nesse momento é que você tem que aproveitar e se aproximar de Deus. Um escritor americano chamado C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele diz uma frase que me encabula. Ele diz que Deus grita nas nossas alegrias, mas diz também que Deus sussurra nas nossas tristezas. Você consegue ouvir a voz de Deus, irmão, na sua tristeza, na sua dificuldade? O que você está passando é Deus que está provocando para te aproximar para perto dele. É verdade. Você crê que Deus está te aproximando dele? Quer uma prova? Toca mais suave um pouco, irmão. Você quer uma prova? Quando Pedro estava no barco, veio o quê? Uma tempestade, não foi? O que Pedro fez? Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Sabe o que Pedro estava entendendo naquela hora? Que aquele era o momento que Deus estava trazendo na vida dele para ele andar sobre as águas. Para ser o primeiro e o único a pisar sobre as águas. Então a tempestade que você está passando não é para a sua derrota, não é para o seu fracasso, é para te aproximar de Deus. Fala para o teu irmão, a tua tribulação só vai fazer com que você descubra o chamado de Deus para a sua vida. Quem crê? Então diga comigo, Deus, provoque situações para que eu reconheça o meu chamado na face da terra. Nem que seja pela dor, mas eu quero, meu Pai, estar próximo de Ti, porque estar perto de Ti é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quem ama a Deus aqui, diga aleluia. Aleluia. Segundo sinal que acontece na vida daqueles que foram escolhidos por Deus: aquele a quem Deus escolhe é dado uma posição de honra. No capítulo 9, verso 22. Você está com a sua Bíblia aberta ainda aí? Amém. Então Samuel, tomando a Saul e o seu moço, levou-os à câmara e deu-lhes o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Olha para mim, por favor. Um homem que sai à procura de jumentas se encontra com o maior profeta de Israel. E de repente o profeta leva ele para a câmara. Coloca ele no melhor lugar da casa. A segunda coisa que acontece com aquele que é escolhido por Deus: Deus dá a ele uma posição de honra. Você está entendendo, irmão? Não é uma posição de honra, muitas vezes física, mas é uma posição de honra diante de Deus. Sabe o que Efésios capítulo 2 diz no versículo 1? Que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe por que eu não me sinto menor do que ninguém? Não me sinto menor do que um empresário, não me sinto menor do que um político, não me sinto menor do que um artista, do que um ator, do que um escritor. Sabe por que eu não me sinto menor do que ninguém? Porque eu sei que a minha posição diante de Deus é maior do que a posição dos homens na terra. Glória a Deus. Saul chega, é levado à câmara interior e de repente ele recebe um lugar de honra diante dos convidados de Samuel. Deus quer te dar um lugar de honra, meu irmão, na face da terra. Deus quer exercer o lugar de honra. Deus quer levantar o teu ministério. Deus quer te colocar no lugar de honra para que todos vejam que Ele é fiel na sua vida. O escolhido de Deus come da mesma comida que o profeta.